cada vez mais a gente fala de multimoedas, né? Cripto, conta global, remessa internacional. Então, essa é uma tendência que ela já está acontecendo, a gente já está vendo em alguns nichos, mas que logo esse é um tema que tende já a se pulverizar todo mundo. Então, vai ficar muito fácil de você trocar dólar por real. A gente tem sempre uma cabeça de, cara, eu preciso que esse produto aqui ele seja o mais adaptável e maleável possível para a ponta, para o cliente pequeno ou o cliente grande que for me usar, ele consiga ter ali a plataforma e as features que sejam necessárias para ele. O arcabouço regulatório já é tão robusto no Brasil que todas as outras regulamentações, querendo ou não, elas regulam o Banking as a Service de certa forma. Sim. Então, você tem lá a regulamentação de tipos de instituições, você tem a do PIX, você tem a do Open Finance, você tem a de cibersegurança e assim vai. Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui, Café com Bas, novo podcast sobre Banking as a Service. Eu sou o host Vitor Dueck, estou aqui com a Maresca. Nós estamos aqui com a Zup, Rafael Panelli, vai se apresentar aqui com a gente. É um prazer receber a Zup. Tem uma história sensacional que a gente vai compartilhar com vocês. Por favor, Panelli. Olá, gente. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, como o pessoal já comentou, sou o Rafael Panelli. Tenho 17 anos de experiência no mercado financeiro, aqui natural de São Paulo. Já passei por algumas instituições como Banco IB, Votorantim, Itaú. Aí, mais recentemente, já estou aqui há praticamente 3 anos na Zup, fazendo essa revolução aqui que é o Banking as a Service no Brasil, né? Boa. Até parece que tem um ponto em comum entre nós três, né? A gente não ia entrar nesse assunto, mas tem uns pontos em comum. Eu sou ex-Uper, a Maresca também, ex-Uper. Estamos em casa Estamos aqui, né? em Eu casa. falei que não é café com base, hoje é café com leite, né? Porque aqui é todo mundo do mesmo... Viemos do mesmo lugar, né? Exato, mas não Muito é uma legal. panelinha, né? É, uma panelinha. Hoje o podcast é panelinha. Pô, que legal. E Panelli, poxa, essa experiência, né, super positiva, mas queria saber um pouco mais, assim, de você, né, cara? Como é que você olha esse mercado todo, né? Mas queria pegar um ponto antes, né? Poxa, um ponto de hobby seu, o que você gosta bastante de fazer? Putz, cara, eu tenho alguns hobbies, assim, na minha vida toda. Eu sempre gostei de algumas coisas bem diferentes do mercado financeiro, né? Então, acho que às vezes a gente tem alguns contrapontos na vida, né? Então, eu tenho basicamente, além de, obviamente, curtir muito a minha família, né? Eu sou casado, eu tenho 2 filhos, né? A Valentina e o Leonardo. Ela vai fazer 11, o Leonardo vai fazer 3 agora. Mas, além disso, hobbies pessoais, eu tenho 2 muito específicos, né? Eu sou músico, então eu toco guitarra desde os meus 12 anos de idade. Que legal. Sempre fui focado mais pro rock and roll, pro blues, né? Confesso que depois do nascimento do Leonardo, eu dei uma parada, porque se eu tocasse guitarra em casa, acho que minha mulher me matava. Então, eu fiquei mais no violão. Mas o segundo, que esse é bem apreciado em casa, é que eu adoro cozinhar. Então, eu já fiz alguns cursos, etc. Em casa, inclusive, eu que faço tudo. Minha esposa adora. Então, esse é um outro hobby que, putz, para mim é quase que terapêutico, assim. Eu adoro cozinhar, fazer coisa diferente. Sempre tô na cozinha ali. Principalmente no final de semana, né? Que dá tempo de fazer coisa mais elaborada, assim. É bem gostoso. Já fica a próxima ideia, então. Let's Cooking aqui com Rafael Panelli. Combinado, fechado. Vou mandar um menu aqui e a gente faz um negócio top. Pode ter certeza. Bom, muito interessante, né? Por isso que é bom perguntar, né? Mais sobre a pessoa, porque ninguém imagina, né? O que você falou, mercado financeiro, a gente tem uma ideia tão, né, engessada e estereotipada, né, das pessoas, como se estendesse para a vida pessoal. E não, né? A vida pessoal, ela é um leque enorme, que a gente pode ser o que quiser, né? Então, assim, cozinheiro, músico, tá vendo? E produto de uma fintech. É isso aí, Panelli, gostei. Exatamente. E o hobby máximo que é o futebol. Adoro jogar bola. Né? Então, sou fanático também por time de futebol, sempre estou no estádio. Mas é o que você falou, assim, a vida é muito mais do que só a nossa parte profissional, né? Então, a gente acaba tendo outras vertentes aqui importantes. E é importante, porque acho que uma coisa ajuda, né? A vida pessoal, sendo assim, multifacetada, isso abre para a criatividade, inspira e ajuda, inclusive, no profissional. Acho bem bacana. Sem dúvida nenhuma. Muito legal.
Pô, legal. Legal. Isso é uma conexão boa aqui, né, Rafa? Bem diferente, né? E além do network que você faz, né? Porque querendo ou não, você Verdade. fala assim, vou jogar bola então. Aí você tem o seu time de futebol, cara, você acaba conhecendo um monte de gente de outros segmentos. Você acha cliente, acha parceiro, acha concorrente. No meio da cozinha também, por incrível que pareça, tem também gente lá. O da música, então, nem se fala que é um super amplo, principalmente para quem não é músico profissional, né? Amador e tal. Você acaba sempre tendo algumas trocas interessantes no mercado com gente que você conhece. E aí você até fala, nossa, ó, fulano, outro dia vi jogando bola, não sei aonde, assim. E é aí bem puxa legal. um assunto e aí vai E que vai. vai. E vai. Exatamente. Eu que moro no interior, né, eu não sabia que o meu vizinho da frente da minha casa era um consumidor do meu produto. Na época eu estava na própria Zup. Então ele consumia o produto da Zup, ele morava na minha frente. Eu moro a 140 km de São Paulo. Então são coisas que a gente só descobre realmente na interação do pessoal. Né? No dia a dia mesmo, exato. Exatamente. Pô, muito legal. Muito bom. Parelli, dá um resumo hoje o que é a Zup, né? Para quem não conhece a Zup, o que é a Zup, como é que ela nasceu, como é que é de uma breve história aqui da Zup aqui pro pessoal. Legal. A Zup é uma empresa que tem já 11 anos de mercado, né? Então ela tem como missão, desde quando ela nasceu, né, fundada lá atrás pelo Fabiano, pelo Miranda, democratizar o serviço financeiro no Brasil, né? Então ela iniciou sendo uma plataforma de meios de pagamento, né? E conforme ela foi evoluindo e crescendo nessa plataforma de meios de pagamento e fazendo isso de uma maneira bastante diferente, com uma tecnologia bem diferenciada do que era feito na época, inclusive hoje em dia, ela avançou também para o mercado de banking. Então, a Zup ela se tornou uma empresa intrinsecamente de tecnologia, né, tecnologia bancária e de meios de pagamento, onde ela oferece serviços de plataforma para onde qualquer outro tipo de segmento de mercado que queira passar a ofertar produtos financeiros para os seus clientes finais ou queira melhorar as suas plataformas financeiras, pode usar a Zup como tecnologia, como arcabouço regulatório também, e distribuir isso de certa forma. Então, a Zup ela é o que a gente brinca de fintech enabler, né? Lá dentro a gente brinca muito disso. Ela fica escondida, ela não aparece tanto ao mercado, então muitas vezes o pessoal fala, putz, Zup, já ouvi falar, mas não sei o que fazem. White label bem forte. Exatamente, é um white label muito forte. E o intuito é ser essa plataforma mesmo. Um polvo, né, também. Exatamente, um mercado muito B2B, mas com uma participação de mercado muito importante, com grandes clientes transacionando já um volume significativo de dinheiro. A gente está falando de bons bilhões de reais já passam pela Zup, fornecendo esse serviço de tecnologia e regulatório as a service, né? Então, até a gente, no base aqui, né, no Banking as a Service, é um braço da Zup. Ela tem o Payments as a Service, o Banking as a Service, então ela acaba permeando bastante aqui o âmbito financeiro aqui da plataforma toda aqui da Zup. Muito bom. E assim, na história da Zup, né, para quem não conhece, a Zup nasceu lá com as maquininhas white label, né, o próprio software de captura. Então, tudo isso que está por trás hoje de um meio de pagamento, né, a Zup conseguiu construir dentro de casa, né? Exatamente. Plataforma de conciliação e tudo mais. Então, tudo isso foi algo que facilitou bastante para os players que estavam querendo, né, que estavam iniciando nesse projeto, né? Queriam saber a viabilidade do produto deles, e até hoje são clientes, né, Zup, então isso é um ponto muito legal. Facilitou bastante, porque o processo para você entrar no mercado financeiro, ele é um tanto quanto complexo. Né? E essa complexidade eu queria pegar um pouquinho com você, né? Quais são como é que vocês detectam essas complexidades hoje do cliente, né? E pegar esse contexto, né, de 11 anos para cá, como é que foi essa evolução, né, da Zup de 11 anos para cá? Né? O produto inicial, né, acho que é até legal a história do carrinho, né, o carro do Brunão vendendo maquininha, né, então a ideia do white label, até o que a gente vê hoje em dia, né, com os cases, vários outros cases. Pegar esse mapinha, né? Vamos pegar esse contexto, esse cronograma, né? E essa cronologia, melhor dizendo, né? Até o que a gente fala hoje dos casos de uso, os casos de sucesso hoje que a Zup tem, né? Os casos são públicos, obviamente. Sim. Né? E é legal falar que a Zup ela tem, né, essa amplitude de perfis de clientes. Isso, além do pioneirismo, né? Então, acho que realmente falando de as a service, de bank as a service, payment as a service, a Zup realmente foi uma das primeiras fintechs e como o Dweck falou, uma fábrica ali de infra, de dentro de casa desenvolver essa tecnologia, o que também é desafiador e foi quebrando barreiras aí, né, a empresa. E o que é legal da amplitude da carteira de clientes é que vai eu falava muito quando eu trabalhava lá, que a gente tinha ali
uma variedade de clientes do Zé da Silva Pay, que é o cara lá do interior do norte ou do nordeste e que consegue entender melhor o cliente final e a linguagem, a necessidade desse cliente, dessa loja, para entregar a maquininha white label. Então, portanto, Zé da Silva Pay, por isso que é analogia. Mas vai desse cara até o banco do restaurante do iFood, os projetos que você vai contar agora pra gente, de OLX, etc. Então, acho que é um case bem legal mesmo, a Zup, né, para o nosso Café com Bás. Com muito carinho a gente está trazendo a empresa aqui, até porque foi nossa casa, foi minha casa durante 3 anos. Então, acho que esses cases, Panelli, você está super ali, né, mergulhados neles. É muito legal você trazer e até para a gente fazer um deparo, assim, para quem está nos assistindo, que eventualmente não trabalha nesse setor, ou que está começando agora, ou que só quer entender esse mercado. É muito mais fácil explicando na prática, né? Sem o que dúvida. Significa o Banking as a Service, no fim das contas, e o que ele traz de vantagem. Né? Não, perfeito. Eu acho, assim, né, pegando do ponto do Vitor e chegando até os nossos últimos cases mais atuais, a Zup, ela foi evoluindo e evoluindo o mercado ao mesmo tempo desde 2013 para cá, né? Então, você pergunta, né, quais são as principais dificuldades, né, que a gente tinha para entrar no mercado financeiro e assim por diante. Então, quando a gente volta alguns 10 anos, a gente está falando o seguinte: primeiro, a gente não tinha tecnologia, né? Quem queria entrar no mercado financeiro não tinha tecnologia, tinha um arcabouço regulatório super pesado para cumprir e precisava de um investimento financeiro muito grande. Então, e era sempre uma cabeça do cara, eu vou ter que construir tudo eu sozinho para poder ofertar algum tipo de produto financeiro. Era isso. Ou você já era um cara muito grande a mercado, um varejista muito grande, e você conseguia uma associação com um grande banco e você tinha um co-branded, né? Basicamente, a gente está falando de coisas assim. Conforme o mercado foi se abrindo, empresas como a Zup foram democratizando o acesso a serviços através da tecnologia, a gente conseguiu ter muito mais gente participando desse negócio, né? Então, a gente pega, a Zup começou, de fato, com uma maquininha white label, né? Maquininha white label, o que é isso? Basicamente, era uma maquininha onde você podia plugar a sua marca e você virava uma empresa de meios de pagamento, né, e distribuía o seu meio de pagamento na sua região. Então, o lojista no passado ele tinha que ter uma maquininha da Cielo, uma da Rede, né? Quem lembra disso, né? Porque era lá o duopólio e tal. Quando esse mercado quebra, a gente começa a ter empresas como a Zup que democratizam esse tipo de acesso, o lojista ele podia ter todos os acessos a um cartão numa maquininha única com a marca dele. Então, isso começa a trazer para o varejo, né, da ponta da cauda longa, uma diferenciação de produtação muito diferente. E a Zup cresce com isso. Ela começa primeiro fornecendo muito a parte de pagamento, inclusive com o hardware. Né? Ela vai evoluindo com o tempo e ela vai vendo que o negócio de plataforma ela vai cada vez crescendo mais e trazendo mais escala para ela. E aí é quando ela faz uma migração da saída do hardware e vai para a plataforma de fato, né, com as APIs, com os webhooks e tudo mais. E aí ela começa, inclusive, a angariar clientes maiores, com maiores volumes, se conectando diretamente à plataforma. Então, esse acho que é o primeiro grande shift aqui da Zup. Na sequência vem o banking, porque você tinha uma plataforma de pagamentos, então o dinheiro ele passava pela Zup, né? Então, o cliente lá fazia a transação, vinha pela Zup, a gente fazia a liquidação, tinha os serviços de split, que hoje é o melhor split do mercado, é o da Zup, você consegue fazer N splits que você precisa fazer. Depois a gente pode até entrar mais um detalhe de como funciona isso, até para o pessoal entender como é que funciona, o que é um split, né? E aí começou a ter uma necessidade, cara, e se eu conseguisse fornecer um serviço onde esse dinheiro não fica só de passagem, mas eu também crio um serviço de conta e eu começo a ampliar aqui o serviço que eu posso oferecer para esse cliente final, com uma conta, com um banco e assim por diante. Aí veio o BaaS. Foi quando construiu o BaaS, muito em parceria com o iFood, né, no Banco dos Restaurantes, que hoje acho que é um dos principais cases de banco de nicho do mercado hoje, né, que é uma parceria entre iFood e Zup, onde o iFood ele tem o relacionamento comercial com os restaurantes e a Zup faz todo o processamento financeiro do pagamento e até do banco. Então, o restaurante ele tem lá numa conta única, ele recebe todas as liquidações do pagamento que ele fez, das vendas que ele fez naquela conta, ele tem produtos de crédito lá dentro, tem Pix, tem pagamento de contas, e aquilo vai se tornando uma conta centralizada, né, da gestão financeira desse restaurante. Um banco personalizado, um banco personalizado para o restaurante e Exatamente. atendendo exatamente a necessidade que ele tem, no perfil dele, né? Exatamente. Do tipo de crédito que ele precisa, né? A usabilidade que ele precisa. Que é a tal então, da personalização, né? Exatamente. Quanto mais personalizado em si é um diferencial. O que era diferencial
né? Hoje em dia não é só tendência, é uma realidade. Verdade. Você personalizar os seus serviços, não só financeiros como um todo, né? Se aproximar um pouco mais do seu cliente lá na ponta, né? Que acho que foi esse um Customer centric, né? Exato. Olhar para o cliente É isso. E que a Zup entregar. conseguiu facilitar bastante esse Bastante. caminho, né? Não, a Zup, o mercado começou a entrar nesse rumo todo, né? Acho que foi muito legal. E vocês encurtaram esse caminho de uma forma muito tranquila, né? E Foi muito natural para a Foi Zup. muito natural. Foi muito Até natural. porque já era do DNA, né? Exatamente. Então já era algo muito intrínseco à companhia. Então a gente foi meados de 2018, 2019, a gente lança o Banco dos Restaurantes. E um grande ponto, acho que do sucesso do Banco dos Restaurantes com a Zup é o quanto ele ficou focado ali no contexto do restaurante, você fazer uma experiência específica para aquele contexto. Então, são ofertas contextualizadas para aquele cara no momento dele. Então, o onboarding é completamente diferente. Né? Então, quando a gente se especializou muito em onboarding de pessoa jurídica. Então, com toda... Eu que o diga, tá? Então, esse eu que o diga sim. é porque o desafio regulatório para um cadastramento, né, de conta para a empresa, abertura de conta para a empresa, sempre foi muito grande. E lá na Zup a gente teve, junto com a iFood, bastante desafio nesse sentido. Hoje, até né, hoje porque até hoje. até, né, para a gente aqui trazer um pouco mais de detalhe, para você abrir uma conta pessoa física, os documentos, os dados, eles são mais facilmente coletados, né? Você tem um RG, você tem ali a própria pessoa completando e preenchendo um cadastro. Quando você vai falar de PJ, de pessoa jurídica, de empresa, você já começa a ter uma certa burocracia, ainda mais no Brasil, de você precisar de comprovar quem é o sócio dessa empresa e se está atualizado esse contrato, e o CNPJ. E aí, tanto que eu gosto de falar disso, tanto é que Nubank de propósito, estrategicamente, se tornou inicialmente com conta de pessoa física e zero PJ. Porque já sabia que esse era uma briga ali de cachorro grande regulatório e preferiu primeiro, né, escalar em PF. Então, sempre foi realmente um onboarding difícil, porque era uma inovação não só tecnológica, mas regulatória. E eu ali, né, eu fui head de legal, compliance, regulatório e risco da Zup, e a gente construiu muita coisa junto nesse sentido, mas muito desafiador mesmo, porque você tem a norma e você tem a necessidade de evidenciar certos dados, né, Panelli? E, ao mesmo tempo, você precisa da celeridade para essa abertura, né, de conta. Então, como equalizar isso, né? Bem interessante. E foi um trabalho feito a 4 mãos, onde você cria algo completamente diferente do que o mercado fazia e se torna diferencial para o cliente final, né? Exatamente. E assim, o que é legal a Zup vai e constrói a sua plataforma de Bank as a Service. O primeiro grande usuário disso é o iFood, no Banco dos Restaurantes. Mas ela não se limita só ao Banco dos Restaurantes, né? Ela pode trazer quantos cases quiserem. E o mais interessante do BaaS, né, que eu acho que é um pouco do conceito do Bank as a Service, o pessoal geralmente quando fala, Bank as a Service eu tenho que montar o meu banco. Como se você tivesse que levar tudo. E não necessariamente. É isso aí. Na Zup, o que a gente construiu foi uma grande plataforma de Lego. Então, voltando ao tema aqui do onboarding de PJ, por exemplo, tem bancos médios que muitas vezes batem na nossa porta e falam, cara, eu tenho um processo de onboarding muito defasado do que o mercado faz hoje. Cara, eu consigo usar só o seu processo de onboarding e eu abro a conta aqui no meu Ledger? Cara, não tem problema nenhum. Você vai e busca o Lego, a pecinha do Lego que você precisa e acopla no seu sistema. Então, tem gente que chega e fala, eu quero só usar a Pix, eu quero só usar pagamento de contas, eu quero só o cartão pré-pago. Então, uma prateleira, né? É uma prateleira, né? Que no final a Zup trabalha muito com customização. Acho que esse é um grande diferencial que a Zup tem, que é trabalhar muito com customização. E aí traz os grandes cases. Traz o case da OLX, traz o case Nubank, que é onde são clientes que chegam e falam assim, cara, eu sei que você tem essa tecnologia, mas eu preciso que você customize isso para a minha realidade. E a gente vai fazer um trabalho específico para ele. Ele pode comprar a prateleira, mas tem um trabalho de customização grande. E isso diferenciou muito a Zup a mercado. Sem dúvida. Porque para uma empresa que quer comprar um produto de serviço bancário, ela não quer se adequar ao formato que aquilo foi feito. Né? Ela quer ter a melhor experiência para o cliente dela. E muitas vezes ela exige adaptações. E a Zup tem uma plataforma que, além de ser Lego, ela é muito maleável. A gente consegue fazer as adaptações todas. O case da OLX foi muito baseado nisso. Mas muito mesmo. A OLX chegou para a gente e falou, olha... A gente estava dando entrada com as nossas licenças, etc. A gente não quer mais isso, não quer entrar mais, não é mais nossa estratégia. Queremos ter tudo num fornecedor só. E aí vocês, Zup,
conseguem fazer isso para a gente. Vocês conseguem ter pagamentos, conseguem ter a conta, vocês têm o banco. A gente quer tudo com vocês para facilitar a nossa vida aqui. Só que, eu preciso que certas adaptações aqui sejam feitas. E a gente executou todo esse projeto junto com a OLX e hoje roda de maneira plena aqui toda a parte de OLX. Então, a Zup tem muito esse diferencial de adaptação e de ser Lego também para os clientes. Isso faz muita diferença. Isso no final. faz, né? E aí tem uma exigência do lado do cliente, né? E é legal deixar isso bem claro também para o mercado como um todo, que uma exigência do lado do cliente que ele tem a parte de tecnologia também do lado dele, planejamento, né? Acho que tem um ponto aqui dentro que a gente fala, né? Existe uma facilidade, né? Você facilita muito, encurta o caminho, mas do lado do cliente precisa ter a parte do planejamento, né? Do lado dele, precisa ter a parte de tecnologia muito bem do lado dele, porque querendo ou não, ele tem a tecnologia dele e tecnologia aqui, né? Então são duas tecnologias que precisam se conectar. E essa conexão aqui dentro exige, né, que o cliente da Zup, né, ou do mercado em si consiga se plugar aqui dentro de uma maneira em que o usuário final seja muito bem beneficiado com me isso. ajuda para eu te ajudar, né? Exato, exatamente isso. Então, assim, é uma mão, né, é uma via de duas mãos aqui dentro. Então, como é que foi esse desafio hoje para vocês, né? Vocês pegam casos, né, lacunas que foram preenchidas, né? Nubank foi preenchido, OLX foi preenchido, com o iFood foi preenchido, né? Qual que foi o grande desafio aqui dentro, né? Teve um desafio aqui dentro, poxa, de comunicar com essas duas aqui, né? Mas tem uma palavrinha de 3 letras aqui dentro, né? E tem ainda uma apóstrofe com S, que são as APIs, né? Então, acho que criar essas APIs, né? Criação dessas APIs aqui dentro são muito importantes, né? E as empresas entendendo que precisam construir esse ambiente com essas APIs para conectar essas APIs, esse é um ponto-chave, né? Mas o que vocês encontraram assim, de grande desafio, né? E aprendizado nesse processo todo, né? Com essas grandes empresas e que facilitou inclusive para as menores, né? Porque, querendo ou não, tudo que você faz para um grande, você consegue replicar para um menor, né? Sem dúvida. Tem muito aprendizado, né? Acho que ao longo dos 10 anos de Zup aqui, tudo foi evoluindo, né? Então, é muito curioso, porque quando a gente prepara um produto, né? Eu, basicamente, como gestor de produtos lá, a gente tem sempre uma cabeça de, cara, eu preciso que esse produto aqui ele seja o mais adaptável e maleável possível para a ponta, para o cliente pequeno ou o cliente grande que for me usar, ele consiga ter ali a plataforma e as features que sejam necessárias para ele. Então, o processo de construção de produto dentro da Zup, nesse sentido, ele é até um pouco mais longo, porque a gente acaba pensando em muito mais vertentes e soluções do que um processo normal, mas ele quando ele sai já bem mais completinho e estruturado. Plug and play, né? E esse foi, acho que, um dos grandes aprendizados, porque antes a gente tinha um batidão muito de, cara, vamos fazer, vamos entregar, e às vezes as coisas não saíam como o cliente precisava, ou às vezes o cliente tinha uma necessidade que não estava preparada e a gente tinha o que a gente brincava de, putz, vou ter retrabalho aqui, né? Vou ter que voltar lá e mexer. Então, o que a gente fez foi, primeira coisa, vamos mudar esse nosso conceito aqui de construção de produto, vamos pensar tudo no começo para as coisas já saírem mais estruturadas no final. Por incrível que pareça, a gente conseguiu ser muito mais eficiente dessa forma, porque eu começo já muito mais organizado e eu já executo ele e não tenho retrabalho depois. Então, depois eu já começo a fazer outras coisas novas, eu não fico voltando. Então, o grande aprendizado principal hoje em produtos foi esse. Mas a grande diferença, Vitor, é o time que a gente tem de integrações e soluções. Todo cliente que bate na Zup, ele vai passar por um time especializado em tudo como a Zup funciona, e esse time consegue e sabe como usar cada endpoint que a Zup tem a favor daquele cliente sem necessidade do cliente desenvolver alguma coisa. Então, a gente já tende a entregar tudo muito pronto. Então, o fato dela ser muito maleável ajuda muito a gente nisso. E tem um time especializado na ponta, não é só um processo de venda comercial, um time de técnico mesmo na ponta, com a tecnologia da outra companhia, já traz esse serviço já pronto para esse cliente. Óbvio que se o cliente já fala, cara, o que você já tem aí já está pronto para mim, a gente só troca a documentação, integra e vai. Mas tem um processo ali sempre de adaptação e customização. Isso é legal, até porque quando a gente fala de Banking as a Service, a gente tanto pode ter a Zup, né? Enfim, a fintech, ela tanto pode ter um cliente que já é prestador de serviço financeiro, mas ele precisa, né? Ou ele já é uma big tech, ele já tem muita tecnologia dentro de casa, mas ele precisa daquela funcionalidade específica, Nubank, por exemplo. Como você pode ter um grande cliente cujo principal negócio dele, o core dele, é nada a ver com banking, que é o caso
iFood. E aí, mesmo tendo tecnologia e tal, é outro bicho, é o que eu sempre falo, né? A tecnologia financeira, de produto financeiro, ela é outro universo, inclusive no ponto de vista regulatório, né? Inclusive no que se pode e não se pode fazer e de que forma fazer. Então, é isso que é interessante. Quando você tem uma plataforma e que pode tanto entregar algo já quase pronto para integração, porque do outro lado já tem um nível de maturidade tecnológica relevante e rodar mais rápido, bom, mas também você já sabe, já está pronto para criar, né, tecnologia mais personalizada e customizada para esse cliente que ainda não está nesse rolê, né? Ainda não está entregando banco, mas ele quer, né? Exato. Então, é bem interessante e os desafios que você está contando, né? E é isso, a vida um aprende, erra, acerta, até colocar no trilho. Até porque a gente está falando de disrupção o tempo inteiro aqui e inovação, né? Exato. A Zup, ela sempre teve uma característica muito vanguardista nesse sentido. Então, a gente sempre quis estar alguns passos à frente do que o mercado está fazendo e já trazer isso, porque a gente sabe que na sequência vem a demanda. E o que você trouxe, mas é muito curioso, né? Esse tema de, às vezes, a gente fala, é uma empresa que não está no segmento financeiro que quer entrar. Esse mercado, ele é muito doido nesse sentido, porque se a gente fosse botar uma cabeça de 20 anos atrás, a gente tá falando assim, cara, se o cara é meu competidor, eu não quero ele perto de mim e não falo com ele. Né? A gente está brigando por uma fatia maior do mesmo bolo. Hoje, né? Hoje já tem alguns anos, esse mindset mudou muito. Então, você vê banco falando com fintech, fintech falando com fintech, né? Banco com banco. E o intuito é, cara, em vez de eu brigar com uma fatia maior dentro desse bolo aqui, o que a gente junto faz para aumentar esse bolo? Então, a cabeça mudou muito. Então, o que você trouxe do Nubank, né? Que é um case case que a gente tem um orgulho tremendo dentro de casa. Basicamente, para quem hoje é cliente do Nubank, né? Se você for um cliente PJ, você consegue receber um pagamento de cartão de crédito no seu celular. Então, é uma tecnologia do Tap on Phone, né? Que no Nubank chama Nutap. E ela foi toda baseada na estrutura da Zup. E a gente, inclusive, proveu essa tecnologia para o Nubank. Então, hoje a gente já tem algumas centenas de milhares de sellers e algumas dezenas de milhões de reais já transacionando em Tap on Phone. Eu até vou contar um caso aqui. Né? Minha esposa, a manicure vai em casa, né? Faz as unhas da minha esposa e da minha filha. Outro dia ela foi pagar a manicure tirou o celular, abriu o app do Nubank e fez lá, bateu o cartão no celular e pagou. E aí eu até conversei com ele, falei, e aí, você gostou? Eu falei, eu acho ótimo, eu não pago mais aluguel de maquininha, não tem papel, é bem mais leve para eu carregar, já está no meu telefone. Então, assim, é um bancão, né? Uma fintech bancona gigante como é o Nubank. Quando que a manicure ia imaginar que ela estava falando com o cara do produto, né? Ela nem imaginou que eu estava lá. Eu ali de cliente oculto com ela ali, só vendo como ela queria usar. Usando a Zup, que é uma fintech de B2B, né? De meios de pagamento, juntos criando uma solução super inovadora a mercado, com uma escala tremenda, uma performance igual como qualquer outro maquininha, POS do mercado, só que disruptivo, totalmente diferente. E aí, esse é o tipo de mentalidade que hoje a gente vê acontecer e que muda a vida das pessoas no final, na ponta. Com certeza. A Sandra, chama Sandra Manicure, a Sandra, ela fica super feliz com a solução do Nubank. Claro, entendeu? E eu acho que, assim, é legal fazer um link com o regulador aqui, né? Que é um pouco meu papel, né, que aqui tudo isso é muito bem-vindo e está completamente conectado com o que o Banco Central quer. E ele quer há alguns anos já. Isso está na agenda BC, né? Na agenda do Banco Central. Que esses cases que você está trazendo, na prática o que o Banco Central busca, que é trazer inovação e tecnologia para o serviço financeiro cada vez mais. Competitividade, ou seja, a gente ainda está num país onde em torno de 80% do crédito está em 5, 6 bancos. Ainda é esse número. Olha ainda a avenida de oportunidade, né, que a gente tem aí de pulverizar aí, né, serviço financeiro. Então, ele é a competitividade como sendo um importante ingrediente para a inclusão financeira. Então, a democratização financeira, que também está muito ali na espinha dorsal ali da Zup, né? Porque justamente é capilarizar, conseguir levar produto financeiro de uma maneira mais barata, mais tecnológica e mais
personalizada para quem não tinha antes esse acesso. Tanto para a pessoa jurídica, ou seja, o ambulante, né, que não tinha, que não conseguia receber um pagamento em cartão, né? Agora a gente já está falando de uma outra onda, uma manicure que está, né, no celular com um produto bem tecnológico. Que era um desafio um tempo atrás, porque as pessoas, né, o PME, ele tinha uma necessidade de ter uma maquininha. Né? Ele tinha uma necessidade... Pequenas e médias empresas, Eles tinham necessidade de comprar, né, a maquininha, e aí teve aí, na época, o PagSeguro fazendo isso, essa massificação, né? E foi legal. A moderninha, né? A moderninha. Então, muita gente teve a moderninha, depois o Mercado Pago também com a maquininha dela. Enfim, teve essa pulverização. Isso foi extremamente positivo, justamente para poder elevar a experiência e falar assim, mas espera aí, as pessoas têm celular. Né? Fazer a sincronização dos dois aqui dentro, 2 devices aqui dentro, pode ocasionar um problema. Né? E isso teve muito problema, né? A questão de 2 tecnologias se comunicarem via Bluetooth. Pô, o Bluetooth de um é 5.1, né? E o outro ainda está baixo. O famoso MPOS, né? Que era a maquininha quadradinha, né? Com o celular do lado. Exatamente. É isso mesmo. Né? E isso é muito, muito interessante. Então, quando você tem a tecnologia no país, porque o Brasil, eu acho que gosto sempre de falar, a gente tem muito essa síndrome do vira-lata, né? A gente tem muitos defeitos enquanto país, e temos mesmo. Mas é um país que está cada vez mais avançado em termos de tecnologia financeira, né? A gente está falando de um case de Pix que o regulador foi lá, instituiu e falou, não quero saber, já que ninguém faz, eu, enquanto Banco Central, vou fazer isso aqui acontecer e como fez. Então, a gente está falando de um país que não só estimula a tecnologia financeira e a inovação, mas também está curando dores aí, né? Então, desse pequeno empresário, dessa pessoa física que antes tinha, como o Dweck falou, tinha celular, e isso era inadmissível para o Banco Central, que a gente tinha mais celulares nas mãos do que conta bancária, ou seja, você tinha muitos brasileiros com acesso à internet todos os dias, mas guardando dinheiro no colchão. Então, quando a gente fala que quando a gente traz esses cases, é uma música. É música para os ouvidos do regulador. E é por isso que, apesar dos desafios aí que a gente sabe que enfrenta, porque a norma ela ainda tem, né, um viés muito forte, e porque criada lá atrás pensando nas instituições financeiras mais tradicionais, e pela necessidade de, sim, sempre equalizar. Apesar de toda essa inovação, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a democratização, não se pode abrir mão da segurança, da sustentabilidade, não se pode abrir mão de vedar que seja usado o sistema financeiro para lavagem de dinheiro. Por isso, conhecer bem o seu cliente, o onboarding de PJ, que foi mais desafiador para a gente disruptar, é necessário, não tem como ignorar. Mas é muito interessante, porque você traz cases que... Aqui, você, enquanto você fala, eu fico fazendo connecting the dots, assim, com o próprio regulador, né? E a norma. Então, é muito legal a gente ver a gente avançando nisso. É muito interessante, porque assim, o Banco Central teve uma postura bastante progressista, vanguardista nos últimos anos, né? E que bom que ele fez isso, porque em poucos anos a gente saiu de um país, como você comentou, que tinha mais celular que conta bancária. Recentemente saiu uma pesquisa da Edwall dizendo que agora, em média, cada brasileiro tem 5 contas. Então, o processo de bancarização aconteceu muito rápido. Ok, a pandemia também ajudou, né? Sim, mas o Caixa Tem, né? Que foi um caso extremamente rápido, né? Que a Caixa conseguiu implementar né? Banco em algumas semanas. Exatamente. Né? Então, assim, e aí as pessoas se acostumaram a usar já os devices e abrir conta digital. Então, hoje você acaba tendo mais conta do que gente, assim como a gente tinha mais celular do que gente também. E o Open Finance está aí, isso aí só vai continuar. Exatamente. Não volta mais. Exatamente. Então, assim, foi tem muito peso do Banco Central nessa agenda dele. E o Pix foi outro case de super sucesso que eu acho que acertaram em cheio em evitar que alguma instituição fizesse isso e monopolizasse esse mercado. Então, a partir do momento que ele fala, não, a solução é minha, esse negócio é democrático, todo mundo usa, né? Facilitou, e é padronizado, facilitou demais o nível de aceitação no Brasil. A gente pela ZUP e com a Startse viajou para a China agora, em março. E você vê lá, a parte de meios de pagamento, ela é basicamente um duopólio. Né? Você tem o WeChat e a Alipay. E é isso, para o varejo, né? Para o usuário final. Então, tudo bem que todos os estabelecimentos aceitam o WeChat e a Alipay, mas é só
isso. isso aí. Aqui no Brasil, não. Você tem a instituição que você quiser e o Pix é único. Então, Isso aí. é um nível de democracia muito maior. Hoje, você quer entrar no mercado chinês, no varejo bancário, você vai ter uma briga ferrenha. Você vai gastar muito dinheiro para conseguir fazer alguma coisa lá, porque já está dominado pelos dois. Por isso que o nosso caso, né, o caso de um pagamento instantâneo brasileiro, ele é maior caso de uso mundial de pagamento instantâneo. Tem o da Índia, que tem uma volumetria absurda, mas também tem a relação com a quantidade de pessoas, né, que moram por lá. Mas o modelo do pagamento instantâneo, que é o Pix, para o mundo, ele virou caso de sucesso. Né? Eu estive ano passado no Money 2020, né, em 2023, e quase todas as pautas de meios de pagamentos, eles colocavam o Pix como caso de sucesso. Porque é um né? case absurdo. Exato. A velocidade que ele foi. E o Brasil, ele é um caso de uso muito fácil, né? De falar, poxa, meio de pagamento, cara, como é que vocês fizeram isso tão rápido? Né? Quando eu estava no comecinho ainda do Pix ali, né? Comecinho entre aspas, né? 22, ali dentro, metade de 22... eu lembro também, participei de um evento e quando a gente falou do Pix, tinha alguns bancos, né, algumas instituições financeiras de outros países aqui da América Latina, do Peru, do Equador, que vieram conversar com a gente, né, que na época eu estava no Itaú BBA, e eles queriam saber, cara, como é que vocês fizeram isso tão rápido? Como é que um banco implementou isso tão rápido? Né? E aí tem uma questão, o Banco Central, pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos de história, ele começou a falar assim, os bancos vão precisar seguir o que a gente vai falar, né? E não nós vamos seguir o banco aqui dentro, né? Então mudou um pouquinho a figura, isso foi positivo para quem? Para o usuário, né? Que é algo que também está sendo positivo, inclusive para o Open Finance, né? O Open Finance agora está colocando realmente o usuário, ele está no centro, né? Exato. E aí tem assim, eu vou fazer um gancho aqui, mas pode parecer até meio sem sentido, mas tem uma questão que vocês também se regularam recentemente, né? Com uma instituição de pagamento. Né? Sim. E a gente está falando da questão regulatória, a gente está falando de desafios, tem oportunidades, mas vocês agora são uma instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central, né? E aí tem uma diferença bem grande, né, de quem é uma IP não autorizada e autorizada, né? Então o seu compromisso hoje ele é muito maior, o que te dá mais credibilidade, né? E a ZUP hoje como uma IP, né? Existe... Enfim, né? N negócios diferentes começam a rondar agora que antes vocês não tinham essa possibilidade, né? Exatamente. Poxa, você tem uma outra responsabilidade, né, hoje. Como é que tem sido isso, esse novo passo para a ZUP? Olha, a nossa licença de IP ela foi concedida em outubro, né, do ano passado. E foi uma grande vitória nossa. Era o que a gente já queria há muito tempo. Né? Acho que a Marisca participou bastante desse processo. Quase caiu uma lágrima aqui agora. Né? A gente até botou na Nasdaq lá, fez um anúncio lá na Nasdaq. Foi muito legal, fiquei muito feliz e emocionada. Foi uma longa jornada até esse dia. Aí, foi, e não é algo simples, né? Porque você ter a chancela do Banco Central, isso quer dizer que você atende a uma série de requisitos que não são coisas fáceis de fazer. Complexas. Porque o Banco Central ele faz um papel muito, muito bom em manter uma solidez do sistema financeiro nacional. Né? Então, de fato, é muito sólido. E a partir do momento que ele fala, olha, para você operar aqui, eu tenho que te autorizar e você tem que cumprir todos esses requisitos aqui, a gente está falando de cibersegurança, antifraude, prevenção da lavagem de dinheiro, governança, liquidez financeira. Tem uma série de fatores ali importantes. Então, para a ZUP é uma grande vitória. E isso traz para a gente uma robustez maior ainda. E quando a gente fala de Bank as a Service, imagina assim, eu sou varejista, o dinheiro do meu cliente não está comigo, está na ZUP ou está no meu provedor de Bank as a Service. Se esse cara aqui não é uma pessoa jurídica séria, idônea, eu estou correndo risco com o meu cliente. Então, o fato da gente ter essa licença, etc., traz uma robustez muito maior para a instituição. E não só a gente é IP, a gente também é subadquirente de bandeira, a gente é instituição domicílio das bandeiras, faz as liquidações via CIP. Então, tem todo um arcabouço regulatório que dá muita firmeza para a ZUP, que a gente é. A ZUP é um pouco de tudo, na verdade, em termos de finance. Assim, isso foi um presente assim, para a gente, que é um presente em termos de aprendizado para quem trabalha lá, porque ela, de fato, reúne, né, todas as possibilidades em termos de pagamento e tem banking. Essa diferenciação gigantesca de mercado, né? Como player, como caso realmente que as empresas elas olham para a ZUP e falam assim, eu quero ser a ZUP. E tem um outro ponto, né? A gente sabe que a concentração de fintechs está em São Paulo.
né? São Paulo em si, a gente tem uma concentração gigantesca. Vocês estão no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Uma fintech no Rio de Janeiro, a gente tem outros casos de sucesso também, a própria NG Cash também, que tem a sede no Rio de Janeiro, vocês estando no Rio de Janeiro. Por mais que seja uma ponte aérea, né, tem uma questão de complexidade ali também, né? Poxa, você tem a questão de pessoas, né? Tem a questão hoje que o órgão regulador, o cara tá em Brasília, o advogado tá em São Paulo. Poxa, cara, tem uma complexidade aqui geográfica também, né? E vocês conseguiram superar isso tranquilamente, inclusive, né, tendo esse caso que as pessoas querem ir para a ZUP, né? Querem trabalhar com a ZUP, seja o cliente que quer trabalhar, né? Tanto pessoas querendo trabalhar com vocês também. Exatamente. Né? Acho que isso é muito ligado à cultura da companhia, né? Isso. A gente brinca, né? Que o carioca ele sempre tem duas certezas na vida, né? A morte e que ele vai para São Paulo. No meu caso, eu como paulistano, né? Eu tô indo para o Rio, né? Então, para mim foi diferente. E eu sempre trabalhei em São Paulo, porque principalmente no mercado financeiro, as coisas sempre ficaram muito mais aqui em São Paulo. Sim. E eu vou para o Rio agora. Né? Mas eu acho que a cultura da ZUP ajudou muito nisso, Vitor, porque, assim, o primeiro ponto, né? Ela, por mais que ela seja do Rio, etc., ela aprendeu muito bem a usar o trabalho remoto a seu favor. Então, a gente conseguiu ter uma organização e uma governança, mesmo estando no remoto, que funciona muito bem. Sim. Tá? Então, a gente fala, é Rio de Janeiro, mas 50% da ZUP está em São Paulo, aí você tem uns 40% mais ou menos no Rio, e depois tem distribuição do Brasil todo. Tem gente no Pará, tem gente fora do país, teve gente que estava morando na Nicarágua, Portugal, tem muita gente do Sul. Então, querendo ou não, a cultura de empreendedorismo da ZUP, da forma de trabalhar, etc., ajudou muito a gente romper essas barreiras geográficas. Tá? É então, verdade, é verdade. Foi eu falo muito que bom. Sim, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que porque influencia, né? Onde a empresa está culturalmente e também no modus operandi ali, na forma que ela faz negócios, na forma que ela administra internamente. E eu falo que eu era maresca lá, né? Maresca. Eu prefiro maresca do que maresca. E eu chegava lá, assim como o Panelli está falando, imagina uma advogada saindo de São Paulo, advogada numa empresa que era 98% de pessoas de tecnologia. E eu chego lá na Barra da Tijuca, na ZUP, os devs ali de tech, assim, quase de regata, praticamente. Eu falei, gente, entendi. E até hoje eu não consigo usar roupa de advogada a mais, né? Então, assim, como diz, fantasia de advogada a mais. Porque é isso, e isso significa você ser mais prático, mais ágil também. Também tem essa pegada de não aceitar o não como resposta e tentar mudar esse... Existe muito, realmente, essa questão da cultura embutida ali, que totalmente. Em uma fintech carioca que faz diferença. E o mercado agradece, porque eu acho que a gente tem a gente mora no país continental, a gente vive num país tão grande e que bom seria realmente que estivessem fomentadas todas as empresas em todas as regiões. Uhum. Né? Eu acho que seria muito interessante. A gente tem casos, né, bem interessantes no Nordeste do país, sim. Com ótimas fintechs que trabalham muito bem por lá. Né? No norte do país também, né? Tem aí o Luciano Mainardi, que se ele estiver escutando a gente também, tem muito bacana o caso dele da Serve Loja, enfim, que teve essa atuação como subadquirente também, então com base ali dentro, para atuar naquela região. Então, são casos de sucesso, né? Então, não só o nicho, mas a questão geográfica ali também. Trabalhou muito bem aquela questão de, poxa, tem uma necessidade, tem uma demanda, e isso foi alocando, né? E o legal da ZUP é, realmente, questão cultural, né? A empresa está no Rio de Janeiro, a sede dela está no Rio, mas você abrange o Brasil inteiro. Ela é brasileira, a empresa no final é brasileira. E daqui a pouco está em outros países, daqui a pouco está, né, usando o caso ZUP mesmo para entrar na América Latina, para entrar na Europa, entrar nos Estados Unidos, tal como, né? Nubank fez isso, né, recentemente. Obviamente, o caso dele é totalmente diferente, a gente está falando de um banco digital, então ele tem uma outra atuação, mas a tecnologia em si, né, a gente está falando de tecnologia ligada a regulatório. Né? Exato. Então, o regulatório em si, você tem que andar junto. Né? Você vai para outro país, você tem que usar a tecnologia e regulatório juntinho ali dentro. Né? Coisas, por exemplo, a Pismo ela teve que atuar dessa forma. A Pismo pegou o core bancário dela, mas, poxa, tem um desafio regulatório, preciso adaptar aqui dentro. E foi adaptando para poder tatear em outros mercados, em outros países. Né? E aí, pegando esse gancho, né? A gente teve mudanças recentemente, ano passado, né? Questão regulatória, teve uma mudança bem interessante.
teve a mudança do Pix mesmo, a figura do agente de coleta. A gente também está tendo agora a discussão sobre a mudança de normas sobre Banking as a Service, né? Dando um pouco mais de robustez ao Banking as a Service, né? Obviamente, e aí eu costumo falar isso, vocês vão ver bastante isso aqui dentro do podcast, que é o efeito abafador, né? O efeito abafador é, você teve uma abertura muito grande de clientes, então entrou aquele arzinho ali dentro, várias empresas, de repente o Banco Central falou, pá, tá muito cheio isso, vou começar a abafar. E ele abafa. Propositalmente. Né? Propositalmente, algumas fintechs elas deixam de existir ou mudam o posicionamento dela, né? Mas está tendo esse efeito, né? Terá esse efeito em si agora no segundo semestre. Como é que a Zup ela olha para essa questão, né? Poxa, teve uma mudança, vai ter uma mudança de Banking as a Service, essa mudança em si, como é que ela pode impactar hoje no modelo de negócio da Zup? A gente vê com muita naturalidade, na verdade. Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, né? A relação com o regulador para qualquer instituição financeira, ela é intrínseca à sua atividade. Sim. Então, de verdade, a gente vê sempre com bons olhos os movimentos que o Banco Central faz e a gente busca entender o espírito daquela regulamentação, para que ela serve, e a gente, obviamente, se adequa a ela e vamos operar nesse mercado que vai acontecer, que vai ter. Curiosamente, né, falando desse tema de regulação, se você for falar assim, qual que é a regulação do Banking as a Service, especificamente, ela não existe. Não existe, é isso né? aí. Ela não tem. Pode ser uma tendência de ter, né? Até a gente teve algumas consultas e tudo mais, provavelmente uma tendência de ter. Mas isso não impede que o negócio funcione, por quê? O arcabouço regulatório já é tão robusto no Brasil que todas as outras regulamentações, querendo ou não, elas regulam o Banking as a Service de certa forma. Sim. Então, você tem lá a regulamentação de tipos de instituições, você tem a do PIX, você tem a do Open Finance, você tem a de cibersegurança e assim vai. Ele é um conjunto de produtos regulados. Exatamente. Né, então, qualquer produto que você quer atuar, você tem a sua regulamentação e você opera. Pode ser que faltou a perninha A, B ou C, como você falou, tem muita empresa, vamos fazer alguma coisa específica para o BAS. Eu acho que uma das tendências é ter, tá? E eu acho que é importante ter. Mas, assim, para nós vai ser muito natural, porque como a gente já está intrínseco ao negócio e ao que a gente opera... A casinha já está pronta, já está arrumado, exatamente. Então, o que a gente vê é com bons olhos no sentido de, cara, de certa forma, normalizar os serviços e a gente conseguir operar num jogo mais fair com todo mundo atuando sobre as mesmas regras. E eu acho positivo até para fora, assim, do país, sabe? Quando você, porque existe esse efeito, assim, quando você começa a trazer mais, né, uma normatização, você começa a também incentivar outros países, investidores e players de outros países, porque essa é a ideia com o Open Finance, é conectar tudo. Né? A gente já vê a agenda do Banco Central fazendo isso com Pix, querendo fazer isso com Drex, enfim. Então, eu acho que isso também já é um checklist para as interações até para fora, né? Sim. Então, já fica um pitch aí, um discurso bem mais fluido também. E é o que você disse, na verdade, o Banco Central, como o Dweck também falou, ele, de propósito, ele abriu, ele espera acontecer, inovar, espera que as empresas realmente disruptem e dão aquela inovada, aquela forçada na inovação. E depois ele vai limpando aí, filtrando, para poder garantir que quem fica é quem tem mínimo de condição de sustentabilidade do negócio, de segurança financeira e de entrega, né, desse produto e desse serviço. Então, eu acho que é muito natural realmente e faz parte do amadurecimento do mercado. Né? E que bom que a gente tem essa liberdade aqui com o Banco Central o Banco Central falar assim, cara, tem um negócio novo, vão atuando, depois eu olho o que tiver que eu dar aquela organizada, eu dou aquela organizada. Porque se a gente ficasse num ambiente muito não pode nada, só depois que eu entender o que tem que ser feito e eu vou escrever como vocês vão fazer, a gente vai estar sempre num standard atrasado, né? Depois do que tudo está acontecendo no mercado. Então, assim, só pode do jeito que eu quero, como você falou da China, não sei, enfim, você começa a ter coisas muito distantes, né? Exatamente, então essa liberdade é importante para o mercado. Padronizadas, E, de verdade, é essa liberdade que fez a gente chegar no nível de bancarização que a gente está hoje, de democratização de serviço financeiro que a gente está hoje, foi essa liberdade. Eu não pensaria no Banco Central atuando dessa forma 30 anos atrás, por exemplo. Não, 20, né? 15, talvez. As talvez, eram eram outras. Então, e haveram outros segmentos entrando nesse mercado, né? A gente vê o segmento agro, entrando no Banking as a Service. A gente vê as indústrias querendo entrar no Banking as a Service. É coringa, né? Para tudo, né? Ele é o grande conector, né? Exatamente. Que a gente tem várias soluções diferentes, né? Que foram criadas nos últimos tempos, né? Então, a gente tem a solução da SUB, a gente tem a solução de bancarização, o próprio Pix.
Mas o conector disso tudo é o BaaS. Né? Ele conecta todos esses pontos, ele é o grande o hub aqui dentro para ser conectado. Né? E as empresas são as grandes beneficiadas por isso, porque ela pode personalizar seus produtos, né? E lá para o usuário ele tem uma chancela muito melhor, muito mais facilitada lá na ponta. Né? E aí, Panelli, eu queria pegar um ponto hoje, né, visão pessoal Panelli e visão Zup, né, de tendências. Né? A Zup, inclusive, é bem conhecida por criar relatórios de tendências, né, e são muito legais, são bem consumidos. Aliás, quem nunca consumiu o relatório de Zup, de tendências da Zup, poxa, entra aí depois no Google, digitem, vocês vão ver que o relatório ele é muito bem qualificado. Né? E eu queria pegar hoje de você, né, quais são as tendências que o Panelli olha, né, enfim, que você tem visualizado, você foi para a China, então ali tem uma visão digital sensacional, né? E como é que é a visão hoje a Zup, olhando para a questão de tendências aí, tanto para esse ano, para o final desse ano, 25, em si por diante? Quando a gente fala aqui de tendências especificamente, tem alguns itens que são bem importantes, né, e que estão muito em voga e vão entrar no nosso mercado de Banking as a Service. Né? Então, necessariamente AI é um fato. A China hoje ela já domina o AI numa velocidade assim que a gente nem imagina como as coisas estão acontecendo. Eu brinco que o futuro já chegou, só que não chegou para todo mundo ainda, entendeu? É isso mesmo. Então, você vai por exemplo, na China tem indústria de AI que você liga para o banco e você está falando com uma pessoa do outro lado. E não é um AI. E não tem URA. O futuro lá já é presente. Então. Não tem URA. Você não fica lá digitando seu CPF e ele te identifica e sabe que é você porque ele faz um fingerprint da tua voz pelo telefone. Então, você não precisa nem se identificar. Ele já sabe que é você pelo tom de voz. Então, é uma coisa... Matrix, né? Já é outro nível. Assim. Então, o AI, sem dúvida nenhuma, é o que vai vir para mudar muito a inteligência de crédito, a inteligência de antifraude e eficiência operacional. Isso é fato, a meu ver. Um outro ponto muito importante é o blockchain. Então, o blockchain ele traz uma transparência, um nível de segurança e tokenização transacional gigante. Então, essa é uma tendência que tende a vir forte no mercado financeiro. Tá? Agora, para os próximos... Vamos colocar os próximos 6 meses de maneira fácil. Tem uma tendência regulatória, isso também vai acontecer. Então, o Banco Central vai evoluir na regulação, principalmente de Banking as a Service, etc. Vão vir aí as normas, os pontos que ele se preocupa para a gente se adaptar. Tá? Então, tem algumas vertentes bem importantes aqui quando a gente fala de coisas que vão disruptar. E tem outras que já estão acontecendo e elas vão crescer. Como você já mencionou, Vitor, a parte de globalização. Então, cada vez mais a gente fala de multimoedas, né? Cripto, conta global, remessa internacional. Então, essa é uma tendência que ela já está acontecendo, a gente já está vendo em alguns nichos, mas que logo, logo, esse é um tema que tende já a se pulverizar todo mundo. Então, vai ficar muito fácil de você trocar dólar por real, por yuan, por euro, por libra, de uma maneira muito simples no seu celular. E no seu celular você vai ter uma conta que é em dólar, uma que é em yuan, outra que é em real, e você vai transacionar dinheiro entre elas de maneira muito natural. E ainda você vai ter uns bitcoins ali. Né? Então... o que avançou já bastante em instantaneidade, em Banking as a Service, agora vai para o câmbio, né, na verdade. Né? E o desafio maior é... De novo, regulatório. Então, ele ficou por último mesmo aí na fila, mas eu concordo com o Panelli, né? Eu acho que é bem por aí. A bola de cristal tá apontando para isso, né? A gente teve uma evolução do FX no Brasil muito grande nesses últimos 5 anos, vamos dizer assim. vamos dizer, 10 anos para cá, né? A gente tinha uma dependência muito grande do SWIFT, né? Nossa, E hoje a gente já tem sistemas alternativos ao SWIFT que tem um alertinho ali dentro para esse órgão. Né? Hoje a gente consegue abrir uma conta pelo celular e colocar dólar, digamos assim, né? Com muito mais facilidade, né? Meio impensável, né? Exato. E fazer uma transação para fora do Brasil hoje está muito mais fácil. Exato. Né? Quero fazer via cartão, aí tem diversos players de cross-border, né, que facilitaram bastante isso, as remessadoras também, trabalhando junto com as empresas de pagamento, com as empresas de base, etc. Hoje a gente tem contas globais, né, então isso facilitou bastante essa interação. Poxa, o brasileiro, eu acho que tem essa fronteira, né? Tem uma fronteira aqui que é o seguinte, poxa, você tem moedas, mas você tem que comprar moedas, tem processo ainda para facilitar, para ainda que dificulta um pouquinho esse processinho ali dentro, porque você tem a moeda, mas, poxa, você não tem a moeda. Você tem a moeda, mas não tem, né? Eu quero fazer uma compra com o meu real, quero pagar em real ali dentro e eu estou nos Estados Unidos.
poxa, você tem que comprar o dólar e aí sim você consegue fazer a transação. E tem questões assim, efeitos colaterais disso importantíssimos e em benefício do cidadão, que é, inclusive, fiscais, né? Você não precisar usar seu cartão de crédito, pagar IOF, tô falando um exemplo aqui no Brasil, lá fora, quando você viaja, e você usar sua conta lá fora e sacar, e cartão de débito, né? Exatamente. Digital. Então, a gente está falando de já outra onda, e eu acho incrível estarmos atuantes, ativos, né, no mercado nesse momento. É uma história para contar muito bacana. A gente está passando por um marco revolucionário de pagamentos, de financeiro no mundo. E no Brasil está muito quente esse caldeirão, assim, né? Sim. Exato. Bem legal. Não, muito quente. E eu acho... Putz, esse negócio me empolga, porque... mais idade e tal. Eu lembro do Traveler Check, né? Eu lembro que eu não podia comprar uma ação na Bolsa de Nova York e hoje eu abro o meu app lá e compro o Google, se eu quiser comprar. Não, Né? pochetezinha, né? Para viajar. Isso, lembra disso? Então, assim, cara, hoje é uma facilidade, a tecnologia e a regulação, né? Abriram tanto o mercado pro Brasil que, cara, assim... E no final... O maior beneficiado acaba sendo o usuário final, que é o povo. Com certeza. Né? A população. Então, hoje, independente da classe social, etc., você pode ter acesso, né? É só você, cara, ter seu celular e baixar um aplicativo e se cadastrar. É a coisa mais simples que pode acontecer. Então, esse tipo de coisa me empolga muito, porque você começa a não ver mais limite. Né? Então, você começa a quebrar, romper as fronteiras e começar a operar da forma como você quiser. E eu vejo logo o Pix já na América Latina, porque é algo que a gente ouve muita demanda de empresa uruguaia, Argentina, Paraguai batendo na nossa porta. Cara, como é que eu faço para aceitar Pix aqui? Porque o brasileiro vem aqui e quer pagar com Pix. A gente está exportando, né? Está exportando já a tecnologia e está exportando a regulação. Assim, no sistema financeiro a gente está virando referência. É muito legal isso. É muito legal. Para a gente é muito motivador, né? Sem dúvida. Dá um baita orgulho, né? Fazer parte disso. Até quando a gente viaja, né? Viaja para fora do país, já sabe que o turismo brasileiro, ele consome muito bem nos outros países. Opa! Né? Consome a galera muito bem. Né? Você vai para Orlando... Fazer enxoval do filho, né? Exato. E o pessoal prefere, às vezes, do que usar o cartão de crédito, por mais que você tenha aí benefício de milhas e etc., né? Que você gasta e você vai acumular milhas. Mas o Pix, fazer a transação no Pix acaba sendo muito melhor, porque, primeiro, você não precisa ter dinheiro físico. Né? E segundo, porque já existem transações que você consegue fazer fora do país e ela já faz a conversão automática. Então, você faz o Pix, ele já faz a conversão automática para aquele estabelecimento. Exato. Né? Existem já soluções rodando já nesse sentido, então isso é um ponto muito bacana. Né? Enfim, tive parentes que foram para Orlando fazer enxoval. Então, eu falei, poxa, eu paguei com Pix. Você vai para o Paraguai, você consegue pagar com Pix hoje em dia, né? Já tem lá sistemas, VoucherPay, etc. E é na ideia de que dinheiro é meio, né, gente? Dinheiro ele tem que ser quase imperceptível. É aquela história, ninguém acorda e fala, hoje eu estou muito afim de pagar um boleto, né, meu desejo. E a gente volta lá para os primórdios da moeda, né? É meio para algo. Então, não pode ser um evento. Tem que ser instantâneo, tem que ser rápido e fluido para que o objetivo final seja cumprido sem fricção. Então, eu acho que é quase a invisibilidade no fim do dia, né? A não ser que a gente está falando de uma operação muito específica e a gente está falando de um empréstimo, a gente está falando de crédito, que aí a gente... Aí já seriam mais 2 horas aqui e a gente entrando muito em Open Finance. Mas quando você fala da transferência de valores, o dinheiro é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Não tenho que pedir licenças, burocracia, cadastros, meu Deus. Seja aqui, seja em outro país. Então, acho que esse é o conceito por trás. Né? Exato. Esse negócio do tema do dinheiro ser meu eu acho muito legal. Porque é uma coisa que eu brinco, eu falo assim, o dinheiro não é seu, é só sua hora de gastar. Exato. Entendeu? É só a sua vez de gastar aquele dinheiro, entendeu? Então, no final, porque ele roda. É um escambo, né? Ele roda, exatamente. Então, o dinheiro nunca é nosso. Eu tenho aquele dinheiro, é minha vez de gastar. Não tem carimbo, ele. Né, Panelli? Exatamente. Então, é verdade. Isso é bem legal, assim, de ver esse tipo de interação. A gente está chegando no momento final aqui do nosso podcast. Eu queria pegar algumas percepções finais suas, né? E, obviamente, agradecendo o teu tempo, agradecendo a tua participação aqui dentro, em nome da ZUP, né? E, obviamente, a tua visão, a tua experiência. Isso aqui é muito benéfico para o mercado como um todo, para quem está escutando, para quem está assistindo a gente. Queria pegar um pouquinho de percepções finais hoje. 3 palavrinhas de percepções finais, assim. Eu acho legal a gente fechar também com
você pode falar, mas assim, 3 palavras de tendências. Eu acho que a gente pode colecionar, né? Essas palavras aqui no podcast de tendências. Você já falou bastante, mas só para finalizar e ficar fixo aí na cabeça de quem tá nos ouvindo. Para fechar, né? Acho que é legal esse fechamento, né? Depois a gente cria as hashtags, né? Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que de tendências, assim, de fato, do que eu tô vendo fora do país, o que eu tô vendo aqui no Brasil, AI, né? Blockchain e dinheiro global. Acho que seriam as 3 grandes tendências que a gente está olhando aqui no curto, médio prazo para acontecer. Boa. Então, se depois a gente cria umas hashtags com essas tendências, fica bem legal para a gente compartilhar. E de verdade, assim, tudo que eu tenho aqui é agradecer o papo com vocês. Foi um prazer, uma delícia bater esse papo contigo. Espero que a turma tenha gostado também. Acho que deu para trazer um pouquinho do que é o BAS no Brasil, o que a gente está vendo para o futuro, como ele se constituiu, né? Então, espero a gente ter gerado um bom conteúdo aqui. Com certeza, Panelli. A gente que agradece. Como eu disse, a gente sabia que ia ser aqui né, uma extensão aí lá da sala de casa, né? Foi um papo muito bacana. E esse é o intuito realmente do Café com BAS, né? Porque a gente gosta muito de conversar com o mercado, a gente gosta bastante de conversar com as pessoas. E como é que a gente trabalha exatamente esses conteúdos, né? Que ficam, às vezes, presos a uma mesa de um café, né? Agora, para as pessoas escutarem um pouquinho mais o que rola nessas conversas todas, né? Porque todo mundo, né, o mercado, essa troca acontece muito. Vamos tomar um café para conversar? Exato. Então, assim, mas o café acaba ficando muito limitado àquelas pessoas que estão naquela mesa. Eu acho que a ideia é a gente compartilhar, né? O café pode ser uma cerveja, pode ser uma taça de vinho. Nem sempre é um café. Nem sempre é um café, é que hoje a gente está gravando de manhã. Quando a gente gravar, a gente vai te chamar numa próxima rodada. Aí é vinho, aí o jantar. Quando a gente fizer o jantar. Pronto. Aí já faz o cooking, let's cooking aqui dentro. Olha como o mundo mudou. Eu não cozinho, tá vendo? Então eu trago vinho, eu abro o vinho e você cozinha. Então, eu faço o prato. Eu também gosto dessa daí. Aí, ó, tá vendo? Vocês 2 cozinham, olha só. Pronto, aí a gente pode deixar que eu bebo enquanto isso e vou conversando. Combinado, maravilha. Muito bom. Obrigado, pessoal. Até as próximas. Valeu, gente. Até.